Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy, esse é o Membropod, o seu canal de podcast de estudos sobre a história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre H. Michael Marquardt. A gente já falou sobre os estudos de Roberts, só que ele viveu 100 anos atrás. Esse Marquardt, ele é vivo ainda e ele fez alguns estudos sobre a igreja. A grande diferença, é que o Roberts, ele sempre foi membro da igreja, inclusive ele era presidente dos 70, Esse Marquardt, ele acabou saindo da igreja, Então ele fez alguns estudos sobre a igreja, inclusive ele escreveu alguns livros, mas quem é ele? Não vou saber dizer em que ponto da vida dele ele acabou saindo da igreja, mas em 1974 ele escreveu alguns documentos sobre as revelações de Joseph Smith, e em 79 ele foi o primeiro a publicar o Diário de Joseph Smith de 1835-1836, então esse período da vida de Joseph. Ele foi um colaborador também com informações para o livro do Gerald e Sandra Tanner. Inclusive eu já ouvi falar desses Tanner e eles já escreveram alguns estudos também sobre o mormonismo, sobre o livro de Mormon. Ele ajudou os Tanners numa análise de microfilmes contendo imagens dos papiros egípcios de Kirtland encontrados ali em 1966. A gente pode estar falando sobre isso mais para frente. Ele tem uma ligação bem grande ali com Mark Hoffman, a gente não falou sobre ele ainda, eu dei uma estudada superficial sobre esse caso, mas ele tá ali na Netflix também. Eu acredito que se chama O Falsificador Mormon. É um documentário bem interessante para quem está interessado sobre estudos e documentos da igreja. Sem dar muito spoiler, mas basicamente a história de Mark Hoffman, ele foi como diz o título, ele foi um falsificador de documentos. E ele tinha um relacionamento assim com o Marquardt de troca de informações. Vamos dizer assim que o Mark Hoffman ele precisava de informações sobre a história da igreja, ele tirava em livros ou com estudiosos, e um desses estudiosos que ele trocava ideia era o Marquardt. Mas o Marquardt ficou meio receoso com essa amizade, porque ele passava informação, conteúdo e ideias para o Hoffman, mas o Hoffman não retribuía. O Hoffman falava, eu tenho alguns documentos, encontrei algumas coisas, mas nunca mostrava, nunca contribuía com informações. Até que, uma vez, o Hoffman resolveu mostrar a Carta da Salamandra, que era um dos documentos que ele estava forjando, e mostrou para o Marquardt. O Marquardt comentou sobre esse documento com os Tanners e foram os primeiros a publicamente denunciar que aquilo ali poderia ser uma farsa. Inclusive o Marquardt comentou que o Hoffman queria que o Marquardt não comentasse com todo mundo que eles eram amigos, ali trocavam ideias, porque o Hoffman até então estava tentando manter uma amizade com a igreja, ele era um membro ativo da igreja que contribuía com documentos antigos, e o Hoffman sabia que o Marquardt já não era membro. E vamos dizer que ele não queria que a igreja soubesse que eles eram amigos. Como resultado desses estudos aí dele, ele escreveu vários livros, entre os principais, mais conhecidos dele são o Inventing Mormonism, Joseph Smith Revelations e Lost Apostles, Forgotten Members of Mormonism, Original Quorum of 12. Não li nenhum deles, mas sei que tem muitas citações, principalmente desse Inventing Mormonism, sendo usado pelos críticos da igreja. Mas qual que é o interesse nosso aqui nos estudos do Marquardt? Através de um estudo bem forte que ele fez, ele conseguiu evidências bem concretas de que a Bíblia da versão do rei Tiago, King James, para quem não sabe, na época de Joseph Smith era essa Bíblia que era usada, tá? Hoje em dia a gente tem várias traduções, por exemplo, no Brasil a mais conhecida provavelmente na atualidade seja João Ferreira de Almeida,
Mas ali em 1820, Joseph Smith tinha acesso à Bíblia do rei Tiago. Era, vamos dizer assim, uma das traduções mais aceitas em inglês na época. Agora, a alegação do Michael Marquardt é de que Joseph tenha usado a Bíblia, como se ele plagiou a Bíblia no livro de Mormon. Ora, eu, como membro da igreja, o que a gente raciocina? O livro de Mormon e a Bíblia vieram do mesmo Deus. Portanto, os ensinamentos provavelmente vão ser bem semelhantes. Deveriam ser, pelo menos. Então, eu não sei como que o evangelho vindo da mesma fonte pode ser considerado como um plágio, mas vamos dar uma olhada nesse estudo que ele fez. O Marquardt mostra que a parte do livro de Mormon que teria sido escrita durante o período do Velho Testamento, ela é literalmente temperada com frases e citações da tradução do rei Tiago da Bíblia do Novo Testamento. Ele cita até uma lista de 200 exemplos disso. Até as profecias citadas no livro de Mormon, elas são expressas com palavras que geralmente eram expressas no Novo Testamento da Bíblia. Entendi, ele está fazendo uma análise textual. Nós, como pessoas normais, vamos estudar as escrituras para absorver a doutrina dela, Mas quando os estudiosos fazem a sua análise das escrituras, eles consideram muito mais coisas que a gente não considera, devido à bagagem de análise que eles carregam. Eles conseguem analisar o tipo de linguagem, as palavras usadas, o tipo de produção de texto. E o que ele está levando em consideração aqui, vamos dizer, a gente não para às vezes para pensar nisso, mas primeiro Nef, segundo Nef, lá o começo do livro de Mormon, aconteceu nas Américas quando o Velho Testamento estava acontecendo lá no Oriente Médio. A parte onde Jesus nasceu e visitou as Américas também está lá em terceiro Nef, lá da metade para o final do livro de Mormon. E a análise que ele faz é de que a linguagem do Velho Testamento dentro do livro de Mormon, lá a primeira metade, é muito semelhante com o Novo Testamento da Bíblia. Ele, vamos dizer assim, que não segue uma evolução linguística, ele parece que foi escrito pela mesma pessoa. Eu entendi, sim, o que ele quer dizer, mas uma coisa que eu parei para pensar agora então, e se a gente levasse em consideração que foi Mormon que escreveu o livro de Mormon e após a visita de Jesus Cristo, ele fez o resumo. Então, talvez a estrutura linguística do livro de Mormon esteja baseada na estrutura que Mormon desenvolvia de produção de texto. A única coisa que eu estou em dúvida aqui é que me parece que a parte do começo do livro de Mormon nem foi um resumo de Mormon, porque Mormon resumiu uma parte, foi a parte das 116 páginas perdidas por Joseph, e depois ali primeiro Nef, segundo Nef, eram placas que Mormon nem tocou, ele só quis colocar elas inteiras do jeito que estava, e depois de Palavras de Mormon ele continua com o resumo dele das placas, o que poderia desbancar essa própria hipótese que eu acabei levantando. Vamos ver o que ele cita. Ele cita ali 1 Nef 10:8 comparado com Lucas 3:16. As duas escrituras citam João Batista, que é predito para vir e preparar o caminho para o que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar a correia dos sapatos, que também está conectado ali com João 1:27, para quem quiser dar uma conferida. Ou aquela frase que diz, haverá um rebanho e um pastor, está em 1 Nef 22:25, mas também está em João 10:16 na Bíblia. Ou aquela frase, uma fé e um batismo, que está em Mosias 18:21 e em Efésios 4:5. E ainda outra comparação é a história de Alma. Alma, ele aconteceu na parte, vamos dizer assim, do Velho Testamento do livro de Mormon. E é praticamente uma cópia da vida do apóstolo Paulo. Se você fizer uma análise da vida de Paulo e a vida de Alma, foi muito parecido. Inclusive, as expressões que Paulo tinha, como, por exemplo, fé, esperança e caridade, saíram da boca de Alma e também saíram da boca de Paulo. Está lá em Alma 7:24 e 1 Coríntios 13:13, para quem quiser conferir.
É uma coisa interessante, porque se a gente analisar o Velho Testamento da Bíblia, você não vê escrituras tão detalhadas falando sobre Jesus Cristo. Até por isso, por exemplo, os judeus não acreditam que Jesus Cristo seja o Salvador. Eles até acreditam que Cristo, né, é uma pessoa importante e tal, mas não acreditam que ele é o Salvador. Por quê? O Velho Testamento não deixa tão claro assim quem seria esse Salvador. Então, para eles, o Salvador ainda não veio. Agora, por exemplo, no livro de Mórmon, fica parecendo que Joseph inventou o livro de Mórmon porque ele já tinha conhecimento de que Jesus Cristo é o Salvador, então ele simplesmente já, vamos dizer assim, né, na hipótese dele ter inventado o livro de Mórmon, já escreveu o livro de Mórmon com isso em mente. Por isso tem tantos detalhes sobre Jesus Cristo, tantos detalhes que a gente encontra no Novo Testamento da Bíblia. Essa é a suposição que Marquardt está fazendo. Outras palavras que saíram da boca de Alma e também de Paulo, né? O poder de Cristo para a salvação. E outra frase é sem Deus no mundo. Entre outras, né? Como a gente falou, 200 comparações que ele fez. Então, em resposta a essas acusações de Marquardt, né? A igreja respondeu tentando se justificar, né? De que esses anacronismos do livro de Mórmon com a Bíblia, nas traduções de Joseph Smith, aconteceram simplesmente porque, né, como Joseph conhecia a Bíblia, então quando ele estava traduzindo o livro de Mórmon, ele só empregava aquela frase bíblica que já era familiar na mente dele. O que não me convence muito, porque se Joseph estava traduzindo com Urim e Tumim, palavra por palavra, dita por Deus, né, dos caracteres, ele não tinha essa flexibilidade para empregar uma frase bíblica no lugar da frase do livro de Mórmon. Por exemplo, né, o livro de Mórmon estava dizendo de uma forma, ele resolveu, para ficar melhor de entender, eu vou usar essa frase aqui da Bíblia. Eu acho que ele não tinha essa flexibilidade. Outra análise interessante que o Marquardt faz é sobre o Melquisedeque. Melquisedeque é citado no Velho Testamento, mas assim não tem muita informação sobre o Melquisedeque. Aliás, tem novas informações sobre Melquisedeque no Novo Testamento. Então, né, por revelação, foi falado algumas informações novas sobre ele no Novo Testamento. Para quem quiser dar uma olhada em Hebreus 7:2. E no livro de Mórmon, em Alma 12 e 13, fala muito sobre Melquisedeque e ainda muita coisa a mais. Então o que pareceu é que Melquisedeque tinha uma imagem no Velho Testamento, depois a imagem foi aumentada, ou foi, né, mais detalhada ali no Novo Testamento, e depois, né, Joseph Smith inventando o livro de Mórmon, nessa hipótese, teria aumentado mais ainda a história de Melquisedeque, incluindo ali uma ordem inteira de sacerdotes e tudo mais. Então, basicamente, o que eu entendi que é alegado aqui nos estudos dele é que no Novo Mundo, nas Américas, Deus estava suprindo o seu povo ali com revelação através de revelação, coisas que ainda não tinham sido ensinadas nem no Velho Mundo e nem em nenhum momento até a época ali de Joseph Smith traduzir as placas. Então esse estudo me faz pensar sobre, né, por que Deus revelou tanta coisa aqui no Novo Mundo e não revelou isso lá na época no decorrer do Velho Testamento. Parece sim muito conveniente de uma história que possa ter sido inventada. Então, né, essa alegação de plágio, ela tem uma base de estudo. Né? Não estou nem confirmando nem desconfirmando esse estudo, estou dizendo que sim, né? Não é simplesmente um ataque agressivo sem fundamento. O estudo mostra, né, que no decorrer do tempo o evangelho ou as doutrinas elas tiveram um desdobramento gradual com o passar do tempo, enquanto no livro de Mórmon foi tunado assim de uma hora para outra. Enquanto no Velho Testamento da Bíblia, né, o cristianismo, né, não existe, né, um pontinho aqui e outro ali que pode desdobrar para dizer que Jesus Cristo é aquele Salvador mencionado no Velho Testamento. E no livro de Mórmon esse cristianismo ele já é conhecido e essa ideia já é madura desde o Velho Testamento do livro de Mórmon. Mais pra frente no estudo, ele comenta que o livro de Mórmon comete erros quando vai usar o material bíblico. Vamos ver o que erros são esses.
Então lá em Atos 3:22, Pedro ele está comentando sobre o que Moisés falou lá em Deuteronômio 18:15. Então Pedro está puxando um ganchinho lá de trás. E o que ele alega é que em 1 Nef 22:20, o livro de Mórmon ele cita as palavras de Pedro, lá do Novo Testamento, como se fosse já as palavras literais de Moisés, né, parecendo que alguém copiou Atos no livro de Mórmon. Vamos dar uma conferida nessa informação? Deuteronômio 18:15 e 18. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a eles ouvireis, e lhes levantarei um profeta do meio dos teus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes fará tudo o que eu lhes ordenar. Palavras lá de Moisés. Vamos para as palavras de Pedro, então. Atos 3:22. Porque Moisés disse aos pais: O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo o que vos disser. 1 Nef 22:20. E o Senhor certamente preparará um caminho para o seu povo em cumprimento das palavras de Moisés, quando disse: O Senhor vosso Deus levantar-vos-á um profeta semelhante a mim, e ouvi-los-eis em tudo o que vos disser. E acontecerá que todos aqueles que não escutarem o profeta serão afastados do povo. Profecia ali falada da boca de Nef, aproximadamente 588 a.C. Realmente parece mais, né, a escritura do livro de Mórmon se parece mais com a de Atos do que com a de Deuteronômio. Mas eu não diria que é uma grande informação, assim, contraditória, muito relevante. É um ponto, sim, achei interessante essa análise. E não desconsidero, mas é isso, não é um ponto muito forte. É mais ou menos para quem gosta aí de assistir série criminal, aqueles crimes mais bem elaborados que são mais difíceis de pegar, o criminoso geralmente ele é pego por algum detalhe pequeno, contraditório, ou algum erro pequeno que ele deixou passar, né? Tô analisando aqui aos olhos de Marco Arth, como se ele estivesse dizendo que Joseph inventou o livro de Mórmon. Porque eu tô vendo aqui o que ele levou em consideração nessa possibilidade de Joseph ter copiado o livro de Mórmon de ideias já existentes. Parece mais que ele copiou de Pedro do que de Moisés. E na época do livro de Mórmon, ali em 1 Nef, não existia Pedro ainda. E o que ele está falando não é a doutrina citada na escritura, porque a doutrina é a mesma nas três. O que ele está falando é sobre os termos usados por Pedro, né? As palavras usadas parecem mais com as de Pedro do que as de Moisés do livro de Deuteronômio. Outra escritura que eles comentam que está no livro de Mórmon é Malaquias 4:1. A escritura fala sobre, né, a segunda vinda, as pessoas vão arder na fornalha, no fogo, vão ser como palha nos últimos dias, diz o Senhor dos Exércitos e tudo mais. E essa escritura foi citada em 1 Nef, mas qual que é o problema disso? Ele cita em comparação ali 1 Nef 22:15, que fala que os iníquos vão ser queimados como restolho, serão queimados no último dia e tal. E o problema levantado por eles é que essa escritura de 1 Nef 22:15 aconteceu ali em 588 a.C. e Malaquias só aconteceu ali entre 500 e 400 a.C., ou seja, quase 100 anos depois aconteceu Malaquias. Então é como se o livro de Mórmon predisse o que ia ser predito depois na Bíblia. Também é um ponto levantado, mas ainda, olha, eu, Ozzy, pessoalmente achei tá meio fraco. Mas óbvio, faz parte de um estudo, sim, um estudo interessante, aborda vários fatores. Esse episódio a gente está usando para fazer um levantamento, né, das acusações que existe da crítica sobre plágio do livro de Mórmon retirados da Bíblia. Então a gente vai levantar todos esses pontos. Eu particularmente não achei as duas escrituras tão parecidas, como se, né, tipo, a Bíblia tivesse sido copiada para o livro de Mórmon. Porque pode ser considerada também a hipótese de revelação, né? Nef estava recebendo uma revelação ali. Não acho tão importante essa questão, né? Tipo, quem recebeu antes foi Malaquias ou Nef. Eu acharia interessante se tivesse sido copiado meio que palavra por palavra. Talvez ficaria um pouco estranho. Mas não me pareceu cópia palavra por palavra.
Na segunda parte de seu estudo, Marquardt aponta outro material recente, o qual foi usado no Livro de Mórmon, uma variedade do patriotismo americano da Nova Inglaterra e a manifestação antimaçônica ocorrida próxima à casa de Joseph Smith em 1827. São fatos contemporâneos que, curiosamente, parecem ter influenciado na redação do Livro de Mórmon, embora os Mormons insistam em atribuir o mesmo a uma origem antiga, né? Como o Livro de Mórmon foi escrito nas Américas ali de 600 a.C., e o que o Marquardt está alegando é que tem pontos históricos americanos que parecem ter influenciado na história do Livro de Mórmon, ou até eventos que Joseph Smith estava vivendo e aconteciam no Livro de Mórmon, como foi o exemplo daquela história de Martin Harris, uma testemunha do Livro de Mórmon, fez uma visita a intelectuais na cidade de Nova York para checar a habilidade de tradução de Joseph Smith. Tal visita aparece no Livro de Mórmon como uma predição, porém já foi provado que ela só foi realmente escrita no Livro de Mórmon depois de Martin retornar de sua viagem, e Joseph Smith adicionou uma profecia sobre ele mesmo como tendo sido chamado para ser o tradutor dos registros mormons. Está lá em 2 Nef 3, 11 e 15, 11 ao 15. Fácil é fazer profecias depois do evento já ter acontecido. É o que ele levanta. Então, né, ele predisse realmente no Livro de Mórmon. A gente tem essa história de que Martin Harris foi pedir pro professor Anton, a gente já falou nesse episódio que a visita de Martin ao Anton virou uma profecia no Livro de Mórmon, e que se essa profecia tivesse sido feita antes desse evento acontecer, seria uma coisa, mas ela aconteceu depois, né? Então pareceu simplesmente Joseph viveu uma situação e depois ele acrescentou ela como uma história ou uma revelação no Livro de Mórmon. Ou até mesmo ele, né, falando sobre, né, como se ele estivesse enaltecendo a si próprio, falando como uma profecia no Livro de Mórmon de que ele, Joseph Smith, iria existir e ia ser chamado como tradutor e tudo mais. Talvez o mais prejudicial de tudo seja a maneira como o Livro de Mórmon confunde a velha e nova aliança. O livro enfatiza que antes da vinda de Cristo, os fiéis guardavam a lei de Moisés, mas também estabeleciam igrejas, ensinavam e praticavam o batismo cristão e agiam de acordo com as doutrinas e eventos do Novo Testamento. Está lá em 2 Nef 9:23 e Mosias 18:17. Ora, é bíblica e historicamente comprovado que o conceito de igreja foi trazido por Jesus Cristo. E só faz sentido com ele, já que a igreja é o corpo de Cristo e ele é o cabeça. As primeiras igrejas foram fundadas pelos apóstolos e isso não existia no Velho Testamento. Então, realmente, não parece, isso é mais, né, um fator que a gente pode levar em conta, relevante, de que não foi simplesmente palavras de Mormon, como se Mormon, que já sabe da história toda, estivesse contando com termos mais atualizados. Não. Eventos também, como a criação de igrejas, batismo e outras doutrinas que são específicas no Novo Testamento, já estava sendo vivida no Velho Testamento do Livro de Mórmon. Então, aquele desdobramento gradual das doutrinas do Evangelho não aconteceram nas Américas, elas aconteceram já de sopetão, antes da vinda de Cristo. Parece uma história inventada por alguém que já conhece a história toda da Bíblia? Tenho que confessar que sim, parece sim. Então, na Bíblia, essa velha aliança, né, os ensinamentos de Moisés são retirados para estabelecer a nova aliança. Está lá em Hebreus 10:9 para quem quiser checar, que é quando Cristo vem, estabelece, né, os mandamentos dele e começa essa nova aliança. No Livro de Mórmon é rompida essa ordem divina e elas se misturam, né, a velha aliança com as novas ordenanças já estão acontecendo simultaneamente. E outra coisa levantada no estudo do Marquardt também é que o linguajar típico do reavivamento protestante, essas ideias protestantes, sabe que na época ali de 1820, quando o Joseph estava, né, restaurando a Igreja de Jesus Cristo, estava tendo uma muvuca assim, muito grande né, desse reavivamento protestante, estava ali fervendo. E eles têm termos, eles têm um linguajar típico.
Eles têm eventos, como eu falei, as pessoas desmaiarem, entrarem em transe, não descobrirem placas. Isso estava acontecendo muito, não iniciou com Joseph Smith. Eram ideias e eventos bem típicos da época de Joseph, e parece que eles estão anexos dentro da história do Livro de Mórmon. E o que o Marquardt levanta é que se a gente fizer um estudo bem aprofundado e cuidadoso do Livro de Mórmon numa questão teológica, um estudo teológico do Livro de Mórmon, o que tem sido negligenciado pela própria igreja, isso prova... O estudo teológico do Livro de Mórmon prova que o livro é uma peça de ficção dos primórdios da América. Como aquele livro Visão dos Hebreus que a gente já citou anteriormente, só que o livro Visão dos Hebreus não foi escrito para ser uma escritura sagrada, como o Livro de Mórmon clama ser. Então, recapitulando aqui muita coisa, ideias, frases e termos do reavivamento protestante da época de Joseph Smith, palavra, termos e ideias do Novo Testamento sendo relatados no Velho Testamento do Livro de Mórmon, estilo de linguagem também do Livro de Mórmon que parecem com o estilo de linguagem da Bíblia do Rei James, Rei Tiago, tá? James e Tiago é o mesmo nome. Na minha pesquisa na internet eu encontrei ali o site Vozes Mormons falando sobre o plágio e as escrituras. Ele citou um exemplo do discurso da Melanie Trump, que plagiou o discurso da Michelle Obama na convenção dos partidos republicanos em Cleveland, Ohio. 2008, diz que ela usou várias partes do discurso da Michelle Obama no próprio discurso dela. E diz que foi tão evidente que já caiu na mídia, rapidinho. Aí não teve jeito, né? Alguém teve que assumir a culpa. A escritora, provavelmente, não sei, alguém que transcreve os discursos, Meredith McIver, da Universidade de Utah, assumiu a culpa do plágio. Será que é um negócio de Utah, esse negócio de plagiar? Teve uma empresa bem conceituada que fez a análise desse plágio, a Turnitin, e o que ela comentou? O tipo clone de plágio copia do outro trabalho literalmente palavra por palavra. O início da seguinte frase de ambos os discursos de Melanie Trump e de Michelle Obama exemplificam isso, né? Então a da Michelle Obama 2008 e a da Melanie Trump foi em 2016. E a análise que eles fazem sobre, o que caracteriza plágio, eles falaram que tem uma chance em 1 trilhão de uma frase de 16 palavras corresponder com a mesma frase, apenas por coincidência. Ainda mais dentro de um mesmo contexto, São duas primeiras damas num país, usando as mesmas frases dentro de um discurso. Quanto mais o número de palavras correspondentes aumenta, a probabilidade de uma correspondência por pura coincidência cai por ordens de magnitude. Aí o blog Vozes Mormons comenta que Thomas S. Monson era fã de plagiar seus próprios discursos de conferências passadas. E que a igreja faz muito isso. Cara, eu não sei o que é considerado um plágio. Você pode se plagiar, a não ser que existe alguma norma que você não pode rebuscar palavras ou contextos ou mesmo frases que você mesmo disse anos anteriores. Não sei, eu não consideraria. O que eu consideraria, por exemplo, eu falar assim, eu fiz um estudo, eu corri atrás de documentos e provas para provar que o Livro de Mórmon tal, quando na verdade eu estou usando materiais do estudo do Roberts ou do Marquardt, por exemplo, e dizendo que esse estudo foi desenvolvido por mim. Então, daí eu acho que isso seria plágio. E fazendo uma análise dentro desses dois exemplos que eu citei, do Thomas S. Monson copiando discursos anteriores dele mesmo, e eu dizendo que um estudo foi feito por mim quando eu estou copiando o discurso de outra pessoa, são dois exemplos diferentes, mas esse do Thomas S. Monson pode se aplicar à defesa da igreja em relação ao Livro de Mórmon conter informações da Bíblia. Por quê? Quem que é o autor dos dois livros? Deus. Entendeu? Dentro, vamos falar, os críticos aí da religião,
dentro do ponto de vista religioso da Igreja Sud. Deus é o autor dos dois livros. Então, se tiver palavras, né, ou informações semelhantes ou idênticas, é porque é o mesmo autor. O que eu acho mais difícil de se explicar dentro dessa história entre Livro de Mórmon e Bíblia? Aquela análise e desenvolvimento doutrinário que, informações do Novo Testamento estão no Velho Testamento do Livro de Mórmon, copiados muitas vezes até palavra por palavra. Aí dá um indício maior de plágio. Mas conter os mesmos ensinamentos, acredito que cai dentro dessa argumentação de que foi o próprio Deus que falou. Vamos ver qual mais alegação que o Vozes de Mormon comenta sobre o Livro de Mórmon e Bíblia. Fala ali que o Livro de Mórmon copia liberalmente da Bíblia, daquela versão do Rei Tiago, 20 capítulos, especificamente do livro de Isaías, quase que por inteiro. Tá, vamos pegar as informações interessantes que ele levanta aqui. Os capítulos do livro de Isaías, eles não foram escritos totalmente por Isaías. Isso a gente vai ter que dar uma confirmada depois sobre essa informação, que eu não conheço. Fala que tem alguns capítulos que foram anexos a Isaías e que foram escritos 200 anos depois da morte de Isaías por um autor anônimo. E esses escritos foram feitos depois daquele exílio babilônico. Então lembra que Leí deixou Jerusalém antes, do ataque. E ele levou aquelas placas de latão. Então, foi daí que eles conseguiram as escrituras de Isaías. Então, tem algumas partes que não poderiam estar dentro ali das placas de latão, porque foram escritas 200 anos depois da morte do Isaías histórico. Aí o blog comenta algumas outras escrituras e a semelhança entre elas, ali 1 Coríntios 13, 1 ao 13, comparado com Moroni 7, 44 ao 46, para quem quiser acompanhar lá, tá? Mateus 3, 10, comparado com Alma 5, 52, Malaquias 4, 10, comparado com 1 Nef 22, 15, e Mateus 6, 9 ao 13, comparado com 3 Nef 13, 9 ao 13. E sobre essa última escritura aí de Mateus 6, comparado com o 3 Nef 13, ele comenta que é bem interessante essa frase: teu é o reino, o poder e a glória para sempre, porque ela não estava originalmente no Evangelho de Mateus, estava ausente de todos os manuscritos antes do século V. Então ela foi introduzida entre o século 5 e 6, ali ganhou popularidade entre os escrivãos e copistas. O que fez chegar essa frase até a Bíblia ali do Rei Tiago no século 17. E algumas das traduções atuais, elas não deixam a frase desse jeito, porque não é o jeito original da frase. Então o que ele cita é que quando essa frase aparece no Livro de Mórmon, ela parece que foi copiada da versão da Bíblia que Joseph tinha acesso, quando essa frase não é original dos escritos. Então entra naquela parte que eu falei de novo: se Deus está revelando de um jeito no Livro de Mórmon e na Bíblia do mesmo jeito, não tem problema, é o mesmo autor. Mas quando um erro é replicado, ou uma alteração posterior ao Livro de Mórmon, as placas de ouro, é replicado, fica muito suspeito, sim. Então, para fazer um estudo mais aprofundado sobre o que eles disseram aqui, eu teria que dar uma olhada nessas passagens, se elas realmente conferem, e fazer um estudo mais aprofundado sobre a escrita da Bíblia e essas frases que foram atualizadas dos manuscritos originais. E também sobre aquela questão do Isaías, ter sido anexo a algumas frases 200 anos depois. Bom, vamos para o site Investigações Sud ver o que eles comentam. Eles comentam que o Livro de Mórmon usou aproximadamente 25 mil palavras consistentes em passagens do Velho Testamento e outras 2.000 palavras do Novo Testamento. Tem muita coisa do Velho Testamento por causa do livro de Isaías, que foi copiado bastante coisa, E eles falam assim: é evidente que Joseph usou várias fontes em sua monumental obra. Uma dessas foi o próprio ambiente onde viveu, especificamente a intensa especulação sobre a origem dos nativos americanos, que incendiou a imaginação coletiva do começo do século XIX, ali onde ele morava. E das fontes mais conhecidas que ele usou foi a
Bíblia do Rei Tiago, ok. Então, é inegável de que o livro de Mórmon tenha palavras da Bíblia. Por quê? Porque Nefe conseguiu as placas de latão e anexou várias das suas palavras dos seus ensinamentos lá, ok. Uma informação interessante que o blog aqui comenta é que ele divide todas as partes de Isaías que estão copiadas no livro de Mórmon em 3 partes iguais, né? 1/3 é copiado igualzinho. 1/3 tem alterações de pontuação, mas não influencia muito no sentido dos versículos. E o outro último terço tem mudanças, né, nos versículos, o que altera o sentido do texto. Entre as alterações, por exemplo, é Isaías 29, 11 e 12, onde, né, diz que Joseph alterou para essa profecia parecer com o evento que aconteceu entre Martin Harris e Anton. Tá lá em 2 Nefe 27, 15 e os seguintes. O que o blog comenta aqui é que a Bíblia do Rei Tiago, ela tinha algumas palavras que não estavam no texto original, então a Bíblia deixou em itálico. E no livro de Mórmon essas palavras são alteradas. E em alguns casos as mudanças no texto levaram a uma leitura impossível. Por exemplo, o 2 Nefe 19:1, que adiciona as palavras mar vermelho em Isaías 9:1, o que não faz sentido nenhum no contexto geográfico daquela escritura. A Bíblia atual que a gente usa menciona esse mar como mar Mediterrâneo, e o mar Mediterrâneo não é o mesmo do Mar Vermelho. Essa Bíblia do Rei Tiago, ela cometeu alguns erros na sua tradução, né? E esses erros eles foram copiados no livro de Mórmon. Então, por exemplo, ali em Isaías 9:1, que deveria ser glorioso, estava traduzido como seriamente. E o livro de Mórmon copiou o mesmo erro de tradução. Jesus Cristo, quando veio para as Américas, ali em 3 Nefe 24, ele cita algumas escrituras de Malaquias. E essas escrituras citadas no livro de Mórmon, elas são quase literais à versão do Rei Tiago da Bíblia. Então, sei lá, né? Jesus Cristo podia ter citado essas passagens de Malaquias? Poderia, sim. Mas ele ia citar literalmente, sim, igual a versão em inglês da Bíblia do Rei Tiago? É complicado. Outra escritura interessante que está ali no livro de Mórmon, em 3 Nefe 12:3, é o Sermão da Montanha, dito pela própria boca de Jesus Cristo. Só que o problema é que também foi quase literalmente citada como as palavras da Bíblia do Rei Tiago. E se você tiver um pouquinho de noção do Sermão da Montanha, ele foi falado por Jesus Cristo, mas ele não foi registrado por Jesus Cristo. Foi registrado pelos apóstolos. Mateus escreveu esse livro aproximadamente 70 ou 90 anos depois de Cristo. Então, a gente vê que não foi escrito por Jesus Cristo, foi escrito por Mateus 90 anos depois e ainda traduzido para o inglês pela Bíblia, né, do Rei Tiago, e de repente Jesus Cristo cita esse sermão quase palavra por palavra do que está na Bíblia do Rei Tiago. Ele cita lá, né, em 3 Nefe. A gente sabe que uma história, né, de boca a boca, né, tipo, Mateus citou Jesus Cristo e depois, né, Tiago traduziu, em todo esse processo pode ter muita divergência de palavras ou, né, mesmo da situação. E é muito estranho explicar como que Cristo citou quase palavra por palavra do que estava na Bíblia do Rei Tiago. É um grande problema? Não, mas tá vendo como é uma coletânea de vários probleminhas pequenos? Vamos ver algumas citações incompatíveis com a realidade histórica que é levantada aqui nesse blog. Em 1 Nefe 7:2 apareceu um judeu com o nome de Ismael, né? Ismael lá no livro de Mórmon. E o que eles refutam? É que dificilmente um judeu colocaria o nome, né, de um filho da tribo rival em seu filho. Porque Ismael era o filho de Agar com Abraão e a sua descendência. Os ismaelitas se tornaram rivais dos israelitas. Mais ou menos, se eu colocasse o nome do meu filho de Maradona, eu vou colocar Pelé, pô. Segunda refutação. O livro de Mórmon afirma que os índios americanos são descendentes dos lamanitas, que por sua vez vieram dos hebreus. E qual é a refutação aqui? Que os antropólogos e geneticistas têm provado que os índios americanos não têm nada a ver com uma descendência de lá, que eles são mais dos povos mongóis.
a gente pode estar dando uma olhada mais para frente sobre essas alegações. E a terceira refutação aqui no blog fala que o livro de Mórmon afirma que existiram grandes civilizações nas Américas, e textos como Mormon 1.7, Jaron 1.8, segundo Nef 5.15 e Éter 9.17 provam isso. E a refutação é que a arqueologia não encontrou nenhum vestígio de tais civilizações que comprovem a veracidade do livro de Mórmon. Tá, essa terceira refutação aqui não entendi direito. Se essas grandes civilizações, se o que eles querem dizer é que as grandes civilizações não comprovam a veracidade do livro de Mórmon, tá, a gente pode estar avaliando isso. Mas que a arqueologia não encontrou nenhum vestígio de grandes civilizações, se foi isso que eles quiseram dizer, não sei se é assim, porque sim, né, tem grandes indícios de grandes civilizações nas Américas, como os Incas, Aztecas, os Maias. Aí o blog comenta sobre Malaquias 4:1 e 2, que é citado várias vezes ali em 1º e 2º Nef, quando Malaquias ele foi um profeta pós-exílio, depois da conquista da Babilônia, né? Então, como que as escrituras de Malaquias poderiam estar sendo citadas? Enfim, né, uma explicação é como aquilo que eu falei, né, são profetas e as revelações vindas do mesmo Deus, elas podem estar no livro dentro dessa explicação. O que pega mesmo para mim, por exemplo, é as citações do Novo Testamento estarem no Velho Testamento do livro de Mórmon, e ordenanças, né, essa velha aliança misturada com a nova aliança, como igreja e batismo no Velho Testamento do livro de Mórmon. Não faz muito sentido, não. Aqui, ó. Eles refutando o argumento que eu levantei aqui. A teoria de que o mesmo espírito que inspirou os hebreus inspirou os nefitas é muito imaginativa, assim como a teoria de que Joseph Smith copiou a Bíblia do rei Tiago porque era muito próxima à passagem que ele estava traduzindo. Ora, segundo os Mormons, se a Bíblia é tão falha, por que copiar grandes partes dela, palavra por palavra, ao invés de traduzi-la da fonte fidedigna que Joseph Smith tinha em mãos? Por exemplo, o Novo Testamento passou pelo idioma grego antes que fosse traduzido para a versão do rei Tiago em inglês. O mesmo espírito que inspirou os hebreus inspirou os nefitas numa linguagem que eles não poderiam entender como o grego? Essa é a única explicação sobre a influência da língua grega nas partes do livro de Mórmon que são citadas no Novo Testamento do rei Tiago. É um argumento, assim, não é muito forte, mas ele não consegue bater a questão da fé, né? Se você acredita que o mesmo Deus escreveu a Bíblia e escreveu o livro de Mórmon, né? A revelação veio da mesma fonte, você entende que as escrituras sejam semelhantes, né? O que não explica muito o palavra por palavra, como ele está dizendo aqui, né? Tipo, a influência da língua grega e como você vai expressar aquela revelação é influenciada pela língua. E quando ela é copiada muito parecida, muito igualzinho, fica parecido mesmo o plágio. Para quem não está conseguindo entender o que está sendo levado em conta aqui, é mais ou menos, você pode inverter a ordem. Sabe o mestre Yoda que fala a frase invertida? É o jeito que ele expõe o que ele quer falar. E o jeito que a língua grega, ou a língua inglesa, ou a tradução expõe, está na mesma ordem. E muitas vezes com as mesmas palavras. Então seria muito imaginativo, que o blog está dizendo, você acreditar que é uma mera coincidência que esteja assim colocado bem parecido. Outras refutações que o site levanta é ali em 1º Nef 4.9 que aparece espada de aço, e ele comenta que a ciência mostra que nessa época não existia o aço. Então não sei, as espadas eram de ferro? Dá uma conferida nessa questão também, provavelmente seja real. Em 1º Nef 16.10 e lá 1º Nef 18.12 aparece a bússola. E o que eles refutam é que a bússola ainda não existia nessa época. O uso de um material parecido com a bússola foi registrado só em 1300, lá pelos árabes na Europa. Então é quase 1000 anos depois, e assim mesmo que foi registrado em 1300, né? Vamos dizer que a bússola foi desenvolvida muito antes disso. Eu não acho que foi desenvolvida 1000 anos antes disso. Então, o que pode ser uma explicação é que
A melhor descrição seria usando a palavra bússola, mas daí não sei se aquela revelação palavra por palavra que Joseph Smith estava recebendo, né, em Urim e Tumim, citaria bússola. Outra refutação que eles levantam é que em 1º Nef 18:25, quando eles chegaram ali nas Américas, eles encontraram cavalos, bois e cabritos, também está citado ali em Enos 1:21. E o que eles comentam é que a maioria desses animais não existiam ali até os ingleses os levarem. Os espanhóis foram os primeiros a levarem cavalos para o México. Quarta refutação no livro de Mórmon cita judeu, 600 anos antes de Cristo, lá em 1º Nef 13:23, e quando na verdade eles não se chamavam assim, eles se chamavam na época de israelitas. Quinta refutação é de que em Homem 1:25 e lá em Alma 9:21 fala sobre o povo acreditar no dom de línguas e no dom de interpretação de línguas, quando na verdade esses dois dons foram dados só lá em 33 depois de Cristo, no dia de Pentecostes, né? E o livro de Mórmon cita isso já lá em 300 antes de Cristo. E há de se esclarecer que ainda esses dois dons são exclusivos da época do Novo Testamento. Todos os demais dons do Espírito se encontram de maneira esparsa no Antigo Testamento, menos esses dois dons. O que mostra mais um indício ali, talvez, de plágio. Sexta refutação é que no livro de Elamã 12:26 é citado um versículo do Novo Testamento como se ele já existisse 6 anos antes de Cristo nascer. E como a gente já falou, né, esses livros dos apóstolos, ali João escreveu isso 90 anos depois de Cristo. Para quem quiser comparar essa escritura de Elamã 12:26, compara com João 5:29. Em Alma 46:13 e 15 diz que os seguidores de Cristo eram chamados de cristãos. E o blog comenta que é tão vergonhoso esse erro que chega a ser gritante. Tal episódio é datado no livro de Mórmon cerca de 73, 72 antes de Cristo. Como que isso poderia acontecer se na Bíblia fala bem claro ali que a primeira vez que os discípulos de Cristo foram chamados de cristão foi em Antioquia. Lá em Atos 11:26 fala isso. Em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Isso aí entra naquela lista de muitas revelações que, né, os povos das Américas receberam, que o pessoal lá do Oriente Médio não estava recebendo nenhuma revelação no Velho Testamento sobre Cristo. Era muito subjetivo, né? Então por isso que fica aquela dúvida entre os judeus se Cristo é ou não o Salvador que estava por vir. Quando no livro de Mórmon isso aí está evidente, claro e muito desenhado. Eles eram um povo mais merecedor das revelações de Deus? Ou foi Joseph Smith copiando baseado nas informações que ele já tinha? É um questionamento interessante. Oitava refutação, eles comentam ali que em Jacó 7:27 termina a frase, né, com Jacó falando irmãos, adieu, em 500 a.C. Até mostra ali o original de 1830 falando brethren, adieu. Sendo que adieu é uma palavra da língua francesa que não existia nesse período. O francês surgiu ali por volta de 700 depois de Cristo. O que a igreja se defende sobre essa alegação é de que o inglês também não existia nessa época que Jacó foi escrito e que Joseph usou, né, a palavra propositadamente. Como se a tradução que ele estivesse fazendo daquela língua antiga fosse só redirecionada para o que ele tinha disponível na linguagem atual, para expressar melhor o que aquela escritura estava querendo dizer. Eu não acho isso um problema, né? Mesmo comentando, o blog aqui comenta, né, como o livro de Mórmon foi traduzido palavra por palavra, enquanto ela não tivesse certa, a próxima palavra não viria, como a gente já viu aqui em episódios anteriores. Mas mesmo assim, né, se Deus quisesse revelar com essa palavra francesa, não acho que seria um problema. O problema daí para mim é que depois do impacto dessa descoberta, né, dessa palavra Dieu, né, e as alegações da crítica, a igreja
perdeu 5 milhões de membros que abandonaram a igreja por conta, né, do impacto dessas descobertas. Não sei de onde eles tiraram esses números, a gente poderia estar dando uma verificada. Mas ele até fez uma piada falando assim, literalmente esses irmãos disseram um adio para a igreja. Mas o que pegou para mim é que eles mencionam que depois as publicações do livro de Mórmon apareceram com a palavra trocada por adeus. Não sei se essa informação confere não. Eu entrei aqui no site da igreja, em Jacó 7:27, e o finalzinho tá a mesma coisa, adio. Em português, sim, tá escrito irmãos, adeus. Então não sei se está referindo ao site, né, às escrituras em português, que estava adio e depois ficou adeus. Mas, enfim, essa argumentação não me pareceu muito convincente. Eu ficaria, sim, preocupado se a igreja alterasse a escritura baseado em crítica. A crítica falou isso, ou isso aqui é pesado, a gente vai ter que mudar e mudar. E isso pegaria para mim, mas não me parece que foi isso que aconteceu. Depois o blog comenta várias fraseologias do Novo Testamento, como manifestação do Espírito, fel da amargura ou laço de iniquidade. Pensamentos e intentos do coração são todas frases de Novo Testamento que estão contidas no Velho Testamento do livro de Mórmon, e é aquele negócio, né? Como que eles receberam tamanhas revelações ali nas Américas, enquanto, né, no Velho Mundo as revelações eram bem menos detalhadas. Volta naquela alegação, né, de que profetizar depois da profecia já ter sido, né, revelada ou acontecido. Então vamos dizer assim, se Joseph Smith tivesse, né, traduzido as placas de ouro e disponibilizado o livro de Mórmon antes, vamos dizer assim, por exemplo, antes da impressão da Bíblia por Gutenberg, lá em 1450, o livro de Mórmon já existisse e de repente a Bíblia começa a ser disponibilizada em inglês para todo mundo. Aí sim, aí é uma revelação que veio antes da Bíblia, mas depois da Bíblia, com tantos detalhes da Bíblia, eu tenho que admitir que sim, né? Não é só questão, né, de o mesmo Deus ter revelado para os dois mundos, mas é muito detalhe fora de contexto, fora de época, que podem sim caracterizar um plágio. Outro exemplo de conflito no tempo, né, terceiro Nef 20, Jesus Cristo está ali nas Américas ensinando o sermão que Pedro ainda ia falar lá em Pentecostes, relatado em Atos 3:22. Ou Jesus Cristo também cita palavras de Paulo que ele ainda não tinha escrito, ainda não tinha falado a respeito da Eucaristia lá em 1 Coríntios 11:29, já está citado lá em terceiro Nef 18:29. Dá para você argumentar dizendo, não, Jesus Cristo sabe de tudo, sabia de todas as coisas, poderia tranquilamente dar a revelação? Sim, poderia, mas também dá para argumentar de que, poxa, tanta cópia tão parecida, Joseph Smith poderia ter copiado da Bíblia? Poderia também. Eu particularmente não achei nada assim muito gritante, né? Tem algumas coisas um pouco mais relevantes, outras menos, mas o que pega é o amontoado de tudo, a somatória de todos os pequenos indícios. Aí depois o blog comenta sobre algumas fontes narrativas, umas histórias do livro de Mórmon que parecem com as histórias da Bíblia. Por exemplo, quando o rei Lamoni cai, e até falam que ele cheira mal. Aí algumas pessoas estão em dúvida se ele dorme, e depois ainda citam que ele se levantará, e depois perguntam, né, se tu crês nisso. Então todas essas coisas também estão contidas na história de Lázaro, por exemplo, lá em João 12. Para quem quiser comparar, a história de Lamoni está em Alma 19. Outras histórias que são parecidas, a conversão de Alma em Osias 27 está muito parecida com a conversão de Paulo em Atos 9. A fuga de Alma e a moleque da prisão lá em Alma 14 se compara bastante com o salvamento ali de Paulo e Silas da prisão em Atos 16. O blog comenta também um fenômeno literário que acontece no livro de Mórmon que se chama de fadiga literária, que é quando um autor depende fortemente de outro. Então, assim, se Joseph Smith estivesse copiando partes da Bíblia para o livro de Mórmon, ele causa uma dependência do contexto da Bíblia, está encaixado no livro de Mórmon. Então, se acontecer um erro linguístico, um erro literário, um erro de tempo na Bíblia, esse erro ele vai ser transpassado para o livro de Mórmon. É mais ou menos isso que o blog alega que aconteceu.
Para exemplificar isso, eles citam Jacó 5, cara, acho que é um dos capítulos maiores, se não o maior do livro de Mórmon. Quando você divide a tua leitura do livro de Mórmon para ler um capítulo por dia, quando você pega Jacó 5, é um tiro no pé. Ele fala sobre a parábola do vinhedo. Só que qual que é o problema? Isaías, quando ele cita, né, a parábola da vinha em Isaías 5, é uma vinha, é um pé de uva. E depois, lá em Romanos 11, Paulo tá rebuscando essa história da vinha e ele aplica para eles como um pé de azeitona, uma oliveira. Sei lá, provavelmente é a árvore ali que eles estão mais habituados. E depois ele faz a mesma alegoria da vinha, só que com a oliveira. Aí em Jacó 5, quando ele está comentando sobre essa parábola da vinha, de repente quem está citando é Zenos, né? Zenos está, né, falando sobre a fruta do vinhedo e parece que ele se confundiu que o vinhedo não produz azeitona, produz uva. E essa confusão, B.H. Roberts tentou explicar. Então B.H. Roberts, como a gente já estudou sobre ele é apologético à igreja, tá? Então ele identificava os problemas, mas ele não era contra a igreja. Ele só era contra jogar essas descobertas, né, debaixo do tapete. Ele queria explicações e resoluções para esses problemas, né? E o que ele falou é que quando Joseph Smith viu os escritos nefitas citando as profecias de Isaías, de Malaquias ou as palavras do Salvador, ele pegou a Bíblia que ele tinha em inglês, comparou essas passagens e vendo que elas eram semelhantes, ele adotou, né, algumas passagens ou algumas, né, versões fraseológicas da Bíblia e acabou colocando no livro de Mórmon. O que é uma explicação bem fraca, né? E na verdade se bate em conflito com tudo, porque se o livro de Mórmon é o livro mais correto e ele estava assim perfeito, e o senhor citou ele palavra por palavra, por que Joseph Smith ia pegar algumas semelhanças que ele viu ali na Bíblia e de repente jogar para o livro de Mórmon? Aqui, ó, o blog comenta que há uma teoria popularizada por Hugh Nibley que diz que o Espírito Santo de Deus dá as mesmas palavras a todos os seus profetas. Aí, ó, a teoria que eu tinha levado em consideração sem saber que existia essa teoria. E o que o blog refuta sobre essa teoria é de que, então, assim, dentro da fé, quando você tem, né, duas citações semelhantes, você diz que foi uma inspiração que veio da mesma fonte. Mas que no mundo real, quando um documento está igual ao outro, você cita que foi um plágio, né, ou uma cópia, ou um se baseou no outro. Aí você fica num conflito, né? Se você vai pela fé da fonte daquelas informações ser a mesma, ou se você vai, né, na crença de estudar aquela situação como sendo um plágio. Mas o que não explica o livro de Mórmon ter aquelas revelações antecipadas, né? O que estava acontecendo no Novo Testamento já está acontecendo muito tempo antes no livro de Mórmon. E eles levantam alguns questionamentos. Então Deus, por alguma razão que só ele conhece, permitiu que os profetas nefitas fizessem grandes citações do Velho Testamento, da Bíblia do rei Tiago e citações anacrônicas do Novo Testamento, né? Citações fora de época do Novo Testamento. Outra coisa que eles levaram em consideração é que o livro de Mórmon é uma obra do século XIX e Joseph Smith simplesmente copiou trechos da Bíblia do rei Tiago no livro de Mórmon. Então, qual que é a solução mais simples? Concluir que o livro de Mórmon foi escrito por alguém que tinha a Bíblia do rei James na sua frente e estava intimamente familiarizado com o seu conteúdo. Outro ponto levantado aqui nesse estudo é de que os nefitas estavam enfrentando os mesmos problemas culturais que Joseph Smith estava vivendo na época dele. Por exemplo, o batismo infantil, ou o batismo por imersão ou aspersão, né? Qual que é o mais certo, ou a maçonaria, né? Essas ligações secretas. A questão, por exemplo, dos antecedentes dos índios americanos serem os hebreus, ou, né, tipo, se os sacerdotes deveriam ser pagos ou não, todas essas questões, elas estavam sendo levantadas na época de Joseph Smith, era um conflito de época, mas eles estavam imersos dentro do conteúdo literário do livro de Mórmon também. Por exemplo, né, por que ia ser discutido sobre o batismo infantil no livro de Mórmon? Não parece que, né, Joseph simplesmente pegou um conflito que ele estava vivendo ali, na época dele, e de repente jogou dentro do livro?
pode parecer, sim. Outro ponto levantado é que algumas coisas da história que está no livro de Mórmon não existem na história real, e alguns da história real não estão contidos no livro de Mórmon. Por exemplo, o livro fala sobre cavalo, aço, espada, carruagem, coisa que, né, nunca foi descoberto nenhum indício de existir na América Antiga, mas outras coisas que foram descobertas, né, da cultura, né, ou de objetos dos antigos habitantes das Américas, como o uso de jade e obsidiana para fazer armas, ou, né, tipo, que eles adoravam jaguares ou serpentes, ou tinham um calendário de 18 meses, ou jogavam um jogo estranho com a vida e a morte. Já ouvi falar sobre esse jogo também, né? Por que isso não foi citado no livro de Mórmon, né? Tipo, existiu, mas não foi citado, e coisas que não existiam foram citadas. Conflito. O blog Reflexão Doutrinária fala sobre os 3 nefitas. Então, lá em terceiro Nef 28:7 fala: portanto, mais bem-aventurados sois, porque nunca provareis a morte, mas vivereis para ver todas as obras do Pai entre os filhos dos homens, até que todas as coisas sejam cumpridas de acordo com a vontade do Pai, quando virei em minha glória com os poderes do céu. Ou seja, os 3 nefitas ainda estão vivos por aí. E eles não estão por aí fazendo nada, eles estão pregando o evangelho. E o nome deles também não pode ser revelado para que eles possam permanecer secretamente entre os gentios e judeus. E algumas informações que a gente tem sobre eles é que eles eram atirados em prisões, mas as prisões não os podiam reter e elas partiam ao meio. Uma semelhança ali com a história de Paulo e Silas na prisão. E também não tinha cova profunda que poderia retê-los, porque eles feriam a terra e eles eram libertados das profundezas da terra. E foram jogados na fornalha por 3 vezes, mas não aconteceu nada. Essa parte da fornalha aí parece uma clara alusão ao evento vivido por Sadraque, Mesaque e Abednego. E comenta que 2 vezes eles foram atirados em covas com animais selvagens e eles brincavam com as feras como uma criancinha brinca com um carneirinho que ainda mama. Muito parecido aí com a história de Daniel na Cova dos Leões. Lembrando que a gente já usou esse blog anteriormente, foi escrito pelo Vandson, e alguém comentou lá nessa postagem falando assim: você já foi na igreja Mormon? Se nunca foi, não tem o direito de falar de uma coisa que não conhece. E se você já foi, você sabe que você tem um lugar guardado no inferno. O Vandson respondeu: olha, ó, já fui, né? Sou oficialmente Mormon, mas depois que vi as doutrinas falsas que não se cumpriram, depois que vi que Joseph entrou na maçonaria e copiou os rituais, olha aí, cara, mais uma acusação de Joseph estar copiando coisas da maçonaria. A gente vai ter que dar uma pesquisada nisso e colocar aqui também. Enfim, Vandson comenta que saiu dessa fraude. E ele comenta que ela está condenando ele só porque ele colocou as comparações, né, da história dos 3 nefitas com a Bíblia. E ele comenta assim: infelizmente é um sentimento que a igreja Mormon coloca no coração dos membros, que só quem está dentro dessa doutrina será salvo. E quem discorda vai para o inferno condenado. Basicamente seria isso mesmo, né? Então na igreja a gente aprende que a igreja de Jesus Cristo é a correta, todo mundo precisa passar pelo batismo, e não é qualquer batismo, né? Tem que ser o batismo por alguém que tem autoridade, e o único lugar que tem autoridade na terra hoje é a igreja Sud. Então, se você não teve a oportunidade na Terra, você vai receber suas ordenanças posteriormente, né, pela obra vicária, mas de um jeito ou de outro, né, você vai ser membro da igreja ou vai ser condenado, né, não vai receber a sua exaltação. Tô certo ou não tô errado? Como eu já falei, né, o site Fair Mormon, que é a minha base de dados apologética à igreja, ainda está em manutenção. Mas a gente tem outros sites aí que defendem a igreja, a gente pode estar, né, comentando. Tem uma publicação de 2017 que fala: como eu sei que o livro de Mormon é verdadeiro? Ele fala assim: muitas pessoas crescem acreditando na Bíblia, elas nunca pararam para pensar se é realmente verdade, né, ou, né, só acreditam naquilo que foi ensinado a elas. Elas somente acreditam porque acreditam. Entretanto, né, quando são confrontadas com um livro de escrituras, né, tá falando no caso do livro de Mormon, que nunca fez parte da sua infância, elas simplesmente não sabem o que fazer.
como nunca colocaram a Bíblia contra a parede, elas não sabem como agir quando souberem que tem outras escrituras que também podem ser verdadeiras. E tanto na Bíblia quanto no livro de Mórmon é dada uma pista do que se fazer num conflito desse, né? Em Tiago 1,5 ou lá em Moroni também fala o que? Se você tem falta de sabedoria, você pede a Deus que Ele vai te dar uma resposta. A Bíblia promete que se precisarmos de algo importante, podemos perguntar a Deus e Ele nos responderá se pedirmos com fé. Essa mesma promessa se aplica no livro de Mórmon. De fato, o livro de Mórmon nos promete exatamente o mesmo, que é o que eu comentei que está lá em Moroni 10. Aqueles que estão considerando a possibilidade de entrar para a igreja, ou até mesmo aqueles que já fazem parte dela, aprendem que não devem confiar na palavra de ninguém a respeito da veracidade do livro de Mórmon. Eles aprendem que toda a verdade provém de Deus e um testemunho recebido de Deus é algo que não pode se negar. Então, se um homem mortal nos disser que algo é verdadeiro, isso pode nos ajudar. Porém, se o nosso relacionamento com aquela pessoa mudar, podemos nos encontrar em uma situação que nós comecemos a duvidar de suas palavras. Entretanto, se Deus nos disser algo, é verdadeiro, sabemos que é. Perfeito, exatamente isso. A probabilidade de eu acreditar numa coisa que o meu amigo me disse se a gente é super amigo é maior do que se de repente a gente briga, eu odeio ele agora e eu vou acreditar, né, tipo, nada ou quase nada no que ele disser. Então, a mesma fonte, falando a mesma coisa, a nossa probabilidade de acreditar pode mudar. Então, basicamente, esse blog, essa página, ele não traz informações, mas ele fala, né, a fonte da verdade, que é o testemunho, uma oração sincera a Deus e a resposta dele, acima de qualquer estudo ou de qualquer outra resposta de seres humanos. A questão é, eu recebi um testemunho vindo de Deus ou eu fabriquei um? Ou, por exemplo, eu me deixei manipular? E isso, né, é uma análise interna que a gente faz, uma avaliação que cada indivíduo pode e deve fazer. Eu encontrei um outro estudo aqui no Reddit que eles estão argumentando ali sobre, né, o plágio utilizado pelo livro de Mórmon, e alguém cita ali, sabe um outro exemplo de plágio também dentro da Igreja Sud? A frase "nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar", né, que é atribuída a David O. McKay, presidente da igreja, mas que na verdade foi dita por Benjamin Disraeli. É citado também o plágio referente a um outro livro chamado Guerra Tardia. A gente pode estar dando uma estudada mais pra frente e conferindo esse plágio também. Mas a gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.